da Comissão de Direito Desportivo da subseção do Litoral Leste, aqui do estado do Ceará, e a subseção de São Carlos, do estado de São Paulo, ao qual o André está presidindo. E temos um tema bastante relevante, né, que muita gente fala sobre esse tema, mas é muito importante, que é o direito do trabalho desportivo. Estamos aqui, mesmo que virtualmente, ao lado de grandes nomes desse tema, que é o Dr. Cristiano Possidio e o Dr. Domingos Zainag, dois grandes mestres. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, que é mais um bate-papo, depois, se vocês que estão participando conseguirem ligar a câmera, eu acho que é até melhor para a gente interagir, né? Então, passar a palavra aqui para o professor Zainag se apresentar. Eu acho que os dois dispensam apresentações, mas para a gente seguir os padrões aqui do evento, passar a palavra para o professor Zainag se apresentar e contar um pouquinho da história dele dentro do direito desportivo. Professor, está contigo a palavra. Boa noite, Breno, André, querido Possidio, amigos todos aí que estão acompanhando. Falar rapidinho, né? Eu acabei enveredando para o direito desportivo porque em 1997 eu tinha que defender uma tese de doutorado que eu comecei a escrever em 96 sobre a profissão de atleta de futebol. E doutorei-me. Em seguida, né, promulgada a Lei Pelé, e o direito desportivo ganhou, via direito do trabalho, um grande destaque, porque o direito do trabalho é que fez com que o direito desportivo se tornasse conhecido e, mais do que isso, se tornasse alvo dos jovens como vocês, que até então ninguém falava em direito desportivo. Nós tínhamos o direito desportivo puro, eu só consigo lembrar 3 ou 4 pessoas. Valé de Perry, já falecido, o professor Álvaro Melo Filho, recém-falecido, Marcílio Krieger, também falecido, enfim. Um outro nome que era da advocacia é o João Zanforlin, esse não faleceu, é advogado aqui em São Paulo. E no direito do trabalho desportivo, a gente só tinha um profissional, que é lá da terra do Cristiano, professor Martins Catarino, que se debruçou sobre esse tema desde 1969 e escreveu um livro comentando a lei de 76 do atleta de futebol, e aí mais ninguém. Eu vi nesse vazio doutrinário uma possibilidade de eu escrever uma tese que fosse inédita. E consegui. Escrevi Os Atletas Profissionais de Futebol, é o livro que vai sair agora a 4ª edição, tem 23 anos isso, deveria ter 23 edições, né? Mas ocorre que entre 1998 e 2015 eu não mexi mais nesse livro, lancei outros, a área do direito desportivo do trabalho, mas aí o pessoal pedia, não existia nem sebo. Para você ter ideia, Breno e todos, um dia uma pessoa me mostrou que comprou um exemplar do meu Atletas Profissionais de 98 por R$180. Para você ter ideia, ele foi vendido na época, acho que por 10, 15, 20 reais, no máximo em 98. Em 2014, eu falei, puxa vida, eu vou querer uma parte disso aí, né? O livro vai ser lançado agora a 4ª edição e deve estar na faixa de R$80. Então, vocês vejam como ele era procurado. Eu ficava mandando para pesquisadores o arquivo em PDF para ver a parte histórica. Aí eu pensei, bom, eu vou mexer nisso daqui. Aí resolvi mexer nele e ele está aí. Então, rapidamente foi isso. Eu sou advogado, eu advogo nessa área trabalhista de atletas, advogo mais para atletas do que para clubes, e tenho uma pequena militância no direito desportivo, participando aí como auditor hoje em 2 tribunais, do handebol e da Associação Paulista de Futebol. É isso. Bom, pessoal, primeiro, antes de chamar o professor Cristiano também para falar um pouquinho para a gente queria explicar um pouquinho a ideia, né? Como a gente já tinha falado no outro evento, esse é o segundo. A ideia é que a gente junte um trabalho em conjunto de comissões da OAB, tá? E até porque para a gente, às vezes, é meio difícil conseguir muito
até material humano para isso, né? Por exemplo, a gente aqui na nossa comissão de São Carlos, nós somos em 5 pessoas, né? Dessas, uma tá viajando, 2 não conseguiram ver, e hoje está aqui eu e o Leonardo, o doutor Leonardo. Então, assim, a gente, se a gente conseguir trabalhar em conjunto, né? Por exemplo, hoje aqui a gente tem a presença ilustre da doutora Alessandra, lá a presidente da OAB de Santana, né, de São Paulo, e temos também o Igor, que ele representa a comissão de Campinas, da OAB de Campinas de Direito Desportivo. Então, assim, a nossa ideia é trabalhar sempre junto com as comissões para a gente conseguir fazer uns eventos bem legais. Então, agora, doutor Cristiano, pode se apresentar aí e falar da onde veio a sua paixão pelo direito desportivo. Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os colegas na pessoa de André e Breno, agradecer aí o convite e a confiança por estar aqui. E também sempre importante ressaltar, né, esse ícone aí do direito do trabalho, do direito esportivo em especial, meu querido amigo, que eu tenho a satisfação e a honra de ter no meu hall de amigos, que é o doutor Domingos Zainagres. Não preciso nem chamar de doutor, né? Eu chamo de professor, não, claro que de não. doutor, mas ele, na verdade, é um grande amigo que eu tenho e é uma satisfação a gente estar na mesma trincheira, né? Por assim dizer, direito de trabalho e direito esportivo também, de uma forma mais ampla e geral. O professor Zainag disse aí que em 97 ele escreveu o primeiro livro e o professor Zainag tem um vasto conjunto de obras. Em 97 eu me formava, professor Zainag, né? Nossa. Foi o ano da minha formatura. Para você ver como eu, perto de você, estou aqui também como aluno, sempre. É importante dizer isso. E eu me formei já sempre atuando na Justiça do Trabalho. Desde 97 eu atuo na Justiça do Trabalho. Eu tenho uma grande satisfação de dizer que sou um advogado eminentemente trabalhista. Obviamente, eu também advogo na área civil, mas o prazer que me dá de advogar, eu nunca neguei, na área trabalhista. E o direito esportivo surgiu na minha vida. O esporte ele está na vida da maioria das pessoas, né? O esporte é uma paixão que todos nós nutrimos. O professor Zainag citou aqui o Joãozão Forlim, que é um decano da Justiça Desportiva no país, um excepcional advogado, inteligentíssimo, advogado do Corinthians, que é o clube do coração do professor Zainag, e também me espelhei muito assistindo às suas sustentações na Justiça Desportiva. É um grande nome, uma grande pessoa que até sugiro a vocês das comissões aí, e eventualmente quiserem debater o direito esportivo disciplinar, é um nome muito importante e imponente para tratar de temas reluzentes aí da área do direito esportivo em geral, especialmente do direito esportivo disciplinar, onde ele advoga para o Corinthians já há muitos anos. Então, em 2002, eu recebi um convite para participar da Justiça Desportiva do futebol. E a partir daí começou, né, o meu carinho, e comecei a estudar, e, inclusive as obras do mestre Zainag. Ele citou Zezé Catarino, esse livro eu tinha no meu escritório, eu não sei ainda se eu encontro mais, que a gente eu já mudei de escritório 2 vezes, e Zezé Catarino é um grande jurista que passou pelo país, mas aqui da Bahia, e eu tive até a satisfação, inclusive, antes do falecimento dele, de militar na Justiça do Trabalho, ladeado por ele. Já tive umas 2 oportunidades, tive a satisfação de vê-lo, ainda já velhinho, mas no início da minha carreira, já no fim da carreira dele, Zezé Catarino nunca deixou de ser um grande militante na Justiça do Trabalho. E em 2002 eu comecei a estudar o direito esportivo, né, a ler bastante, a escrever artigos jurídicos, e assim fiquei na Justiça Desportiva por um bom tempo. Em 2012, resolvi fazer um curso de mestrado pela Universidade de Lleida, na Espanha. Foram 2 anos de curso, de 2012 a 2014, né? E foi um curso que me ajudou muito a expandir a minha visão do direito esportivo. Foi um curso voltado para a América Latina, 4 módulos presenciais, um no Brasil, no Rio de Janeiro, um na Argentina, um módulo no México e o outro módulo foi na própria Espanha, né? E na cidade de Lleida, que é a cidade onde a faculdade se situa, e de Barcelona.
E em 2013, entre esse curso, eu já atuante na Justiça Desportiva e também na Justiça do Trabalho, defendendo alguns atletas, né? Eu recebi o convite, né, do Esporte Clube Bahia para advogar. O Bahia passou por uma fase de muita turbulência administrativa, gestões absolutamente temerárias e que colocaram o clube numa situação realmente de grandes dificuldades financeiras e administrativas. Vocês terem uma ideia, o Bahia tem aproximadamente 3 a 4 milhões de torcedores e tinha, na época da intervenção, 530 aproximadamente sócios. Era uma coisa fechada, de uma família, para impedir que houvesse a mudança de poder, era uma coisa que se mantinha no poder, e houve uma intervenção judicial por fraudes estatutárias, e dessa intervenção judicial, o interventor me convidou para assumir a área trabalhista durante a intervenção. E eu assumi a área trabalhista, as defesas do clube nessa área, que estavam também bastante incipientes, vamos dizer assim. E depois da intervenção, o Bahia teve a primeira eleição democrática, de 2013 até 2014, o mandato tampão. O presidente que foi eleito, Fernando Schmidt, me convidou para continuar advogando para o clube na área trabalhista. E lá estou, no Esporte Clube Bahia, prestando serviço na condição de advogado. Não sou advogado interno, sou um prestador de serviço. Desde 2013, há 7 anos, advogando para o Esporte Clube Bahia, e hoje advogo para alguns clubes menores aqui do estado da Bahia. Então, minha trajetória assim, como advogado trabalhista e também desse amor, dessa paixão pelo direito esportivo, ela está bem aí resumida nesses fatos. E depois do curso de 2014, eu comecei a escrever com mais aprofundamento, e isso redundou num livro que eu publiquei no ano passado pela editora Juruá, e é um livro recente, e isso, enfim, é um motivo de grande satisfação ter escrito esse livro, que é um livro que eu falo das questões principais, dos principais institutos, não apenas do contrato de trabalho, mas dos institutos que gravitam em torno do contrato de trabalho, como, por exemplo, o direito de arena, o direito de imagem, com a minha visão sobre esses institutos. Basicamente isso. Show de bola, Cristiano. Então, antes da gente começar, queria mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer o aceite do professor Zainag, do Cristiano, e a presença também da Alessandra, presidente da Comissão de Direito Desportivo de Santana. Vejo que alguns membros também, né, Alessandra? Guilherme, Thaís, o Antônio, e também alguns colegas aqui. Nós que agradecemos, Breno, nós que agradecemos. Já cumprimento os professores, o doutor Domingos e o doutor Cristiano. Obrigada. Alguns colegas aqui da MED também, Bianca, o Felipe Santana. E antes de começarmos, queria só dizer, professor Domingos, que a sua obra foi uma das primeiras que eu adquiri sobre direito do trabalho desportivo, viu? A do Cristiano também eu adquiri recentemente. Estou até aqui com ela, viu, Cristiano? E para a gente começar a fazer os debates, obrigado. Deixar também à vontade o pessoal que quiser fazer perguntas. O Breno, o doutor Guilherme e o doutor Igor fizeram pós-graduação comigo. Ah, foi? E também mandar um abraço para o Felipe também, Santana. E a doutora Ana também está aí com a gente. Ana Mizutori. Doutora Ana, grande advogada. Doutor Marcos Henrique também é aqui da nossa comissão. Também. Show de bola. Então, sintam-se todos abraçados virtualmente. Para a gente começar a passar a palavra novamente aqui para o professor Zainag, para ele falar um pouquinho mais. A gente vai tentar levar um pouco para a prática, né? Mas não tem como a gente se desvincular da teoria. Vamos falar um pouquinho mais sobre a natureza jurídica de bichos, natureza jurídica de luvas. E aí, professor, fica à vontade, a palavra está contigo, depois a gente passa a bola para o Cristiano falar um pouquinho também. Tá bom, então vamos lá, né? Já que você falou da remuneração, o direito do trabalho, primeiro, o direito do trabalho em si é um direito em construção, que é um direito que teve sua primeira Constituição do mundo em 1917, Constituição mexicana.
Então, perto da história da humanidade, isso foi ontem. É um direito em construção. Nós estamos no mundo inteiro num momento de transição para as novas relações de trabalho, principalmente dessa forma disruptiva, com o teletrabalho, com o trabalho por aplicativos, e algumas coisas que são, você pode achar ou assustadoras ou animadoras. Eu acho que são desafiadoras. Por exemplo, nos Estados Unidos já existem lojas que você entra e não tem vendedor. Você põe o seu cartão de crédito, a porta abre, você entra na loja e tem lá o mostruário do que você quer comprar. Então, você quer comprar um telefone celular. Você vê o código e você vai num totem, põe o código daquele produto, um vendedor que pode estar aqui, digamos, aí numa praia do Ceará, um vendedor brasileiro, a venda cai para ele. Ele olha e fala, acho que eu vou, estou tranquilo aqui, vou ver se eu pego essa venda. E essa venda é feita dessa forma. Então, esse é o trabalho do século XXI. O trabalhador, por exemplo, o vendedor, vai trabalhar como vendedor do Uber, só pelo tempo que ele despender e o que ele vender. São desafios, e muita gente tem medo disso. Eu não tenho medo, porque a humanidade ela sempre superou tudo isso. Mas vamos ao que interessa, que é o ponto aqui, direito do trabalho desportivo. Vejam, a remuneração do atleta é uma remuneração composta do salário e outros valores que teriam um gênero da remuneração, porque remuneração está na CLT simplesmente porque tem a gorjeta, que é um pagamento que vem de terceiros. Então, a remuneração do atleta seria o salário, gorjeta ele não tem. Mas aí foi o que eu defendi há 23 anos, que o direito de arena tinha a natureza jurídica remuneratória e não salarial. Mas vamos pensar hoje, sem entrar nessa discussão, pelo menos agora. O atleta ele só tem salários, porque interessa para o direito do trabalho, somente salário. Então, você me perguntou das luvas. As luvas elas são uma espécie de salário de forma adiantada. Por que esse nome luvas? Porque esse pagamento se encaixa feito uma luva ao passado do atleta. Um atleta, quando assina um contrato pela primeira vez, ele não recebe luvas, porque ele não tem um passado aí a ser remunerado. Agora, quando um atleta de ponta ele chega num clube, ele já é consagrado, ele vai exigir, além do salário mensal, um certo valor, que são as luvas. E isso tem natureza jurídica salarial. Muitos clubes fazem esse pagamento e não refletem em férias, 13º, fundo de garantia. Muitos clubes, já ocorreu no passado, em casos em que eu atuei, que o clube dava para o atleta um apartamento, passava em nome do atleta, ou um carro de um valor mais substancial do que os carros mais comuns. Tudo isso é salário in natura, está previsto na lei. Quem estuda direito do trabalho, sinceramente, não tem a mínima dificuldade para entender esse mecanismo do direito do trabalho no seu campo desportivo. Pois bem, então, luvas, salário. Nós temos os bichos. Os bichos, até eu escrevia no meu livro que os bichos tinham a natureza jurídica de gratificação. Como as luvas também, uma gratificação, só que se recebe adiantado. E o direito, os bichos, é um plus que é pago ao atleta quando ele ganha uma partida, ou quando o clube ascende de série, ou ele é artilheiro, ou derrota seu principal adversário num estado. São gratificações. Veio a reforma de 2017, a chamada reforma trabalhista, e ela deu a esse tipo de gratificação uma outra natureza jurídica, que seriam os prêmios. Os prêmios é uma espécie do gênero gratificação. Pois bem, porque e a palavra prêmio é bem melhor do que gratificação para os bichos, porque está atrelado a uma vitória, a um acontecimento
de um valor um pouco melhor. Bom, pela CLT, os prêmios eles não têm natureza jurídica salarial. Então, os clubes estariam tranquilos, porque agora é só pagar o bicho para o atleta e não tem de pagar nenhum valor de reflexos nas outras verbas trabalhistas. Ocorre que o legislador da Lei Pelé alterou a lei em 2011 e deu aos bichos a natureza jurídica salarial, lá no artigo 31. Então, nós temos aí uma questão até de interpretação de norma. Vejam, uma lei especial, nós sabemos isso, é da ciência do direito, nas matérias propedêuticas na faculdade a gente aprendeu, né? Que lei especial anterior não pode ser revogada por uma lei geral posterior. A lei geral posterior, 2017, é a reforma trabalhista. Prêmio não tem natureza jurídica salarial. Mas nós temos a Lei Pelé, reformada em 2011, que deu aos bichos a natureza jurídica salarial, lá no seu artigo 31, se não me equivoco, no parágrafo 1º. Então, para o direito do trabalho, os bichos continuam sendo um salário. Isso por quê? Os clubes, e eu falei com vocês ontem, né, na segunda-feira eu participei de uma banca de doutorado aqui na Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, e o candidato a doutor ele dizia isso, ele falou, olha, os clubes tinham tanto medo de que quiseram fazer de tudo, fizeram lobby, e lobby aqui, só no Brasil que a palavra lobby, ela me parece equivocada, que todo mundo já pensa a coisa errada. Não, lobby é normal numa democracia. Como se diz aí no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ora, o lobby dos clubes tem um sentido de tentar se proteger. E os atletas aceitaram que colocasse ele, o bicho também, se não pagar o bicho, eu posso rescindir o contrato de forma indireta. E se deram mal, porque até então os bichos tinham natureza salarial. Foi totalmente desnecessário colocar isso na lei. Foi colocado e agora a gente não tem saída, porque é uma lei especial anterior. Então, os bichos, digamos, o atleta ganha, está jogando Copa do Brasil, o clube passa de fase, os atletas ganham, além do salário mensal, um prêmio, porque o clube recebe um valor da CBF e resolve pagar para os atletas um prêmio. Esse prêmio é salário. Então, naquele mês, no referente à Copa do Brasil, tem de colocar no Olerite e colocar ali o INSS sobre esse valor, calcular no final do ano um 12avos para pagar o 13º, quando o empregado de férias se levar em consideração, recolher o fundo de garantia sobre esse valor naquele mês. Aí vão me dizer, mas os clubes não fazem isso. Bom, então eu vou responder como advogado, ainda bem, porque aí tem trabalho para advogado. Para o advogado entrar com a ação e restabelecer a ordem. E sobre os outros valores que tem na lei? O direito de imagem, ele, tecnicamente, ele não é salário, não interessa para o direito do trabalho. Ele é um contrato de natureza civil, cessão do uso de imagem. Vai o direito do trabalho se interessar a partir do momento em que ele for utilizado como fraude, que é um salário por fora. Eu quero pagar 50 mil na carteira de trabalho para o meu empregado e pagar 20 mil para ele de exceção do uso de imagem, só que eu não utilizo a imagem desse atleta para nenhum trabalho de marketing. A Justiça do Trabalho vai tranquilamente achar a fraude. Alguém pode dizer, mas a lei está dizendo que até 40% não é salário, somando os dois valores. Tá bom, a lei está dizendo isso, mas a realidade, princípio da primazia da realidade, que é o que vale. Não adianta o pessoal do direito desportivo, às vezes eles ficam chateados comigo, porque eles falam, não, mas não é, está na lei. Eu falo, gente, eu conheço Justiça do Trabalho, tenho quase 40 anos de militância e um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado nessa área. Vai cair na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho vai dizer que é fraude e vai mandar pagar. Isso é um problema sério. O Cristiano trabalha para clube e ele sabe muito bem que, às vezes, em alguns clubes, no jurídico, ele está aquele pessoal que era da campanha do candidato que ganhou a presidência.
e não tem lá muito preparo. O clube não tem dono, perdem ações milionárias. Vou falar do clube que eu sou sócio e que sou conselheiro, o Corinthians. Hoje mesmo já saiu na internet uma decisão do jogador tcheco, que ficou 2 anos no clube, maior parte emprestado para outros clubes, e o Corinthians perdeu uma grana razoável porque não se atenta que justiça do trabalho, o direito do trabalho é um negócio complicado, e justiça do trabalho ela foi criada para proteger o empregado. Pouco importa se esse empregado ergue parede, se ele é advogado, se ele é gerente de banco ou se ele joga futebol. Então, isso a minha primeira participação, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Perfeito, professor. E só lembrando também que, ao final, a gente vai citar alguns casos concretos que aconteceram, né? E principalmente o caso do Robinho, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final. E vou passar a palavra agora para o professor Cristiano Possídio. Fica à vontade, Cristiano. Bom, Breno, obrigado. Falar depois do professor Zaidade é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque é fácil porque a gente concorda com praticamente tudo que ele diz, por isso que eu disse que eu estou aqui mais na condição de aluno do que de professor, estando ladeado por ele. E difícil porque a gente tem que sempre tentar trazer algo a mais. Eu concordo com o professor Zainag em relação a esses novos tempos, né, que ele fala que são tempos desafiadores, né? Eu estava lembrando aqui de Victor Hugo, que ele disse que o futuro é um fantasma de mãos vazias, que tudo promete e nada tem, né? Então, assim, a gente na verdade, não sabe o que vai acontecer nas relações de trabalho. Tem um economista aqui, baiano, Armando Avena, que ele escreveu um artigo, hoje saiu publicado no Jornal à Tarde, que ele fala que ele não acredita muito que essas mudanças serão tão eloquentes. Ele cita, por exemplo, professor Zainag, que o Facebook comprou um prédio enorme, aproveitando essa onda de queda de preço de imóveis e etc., na Faria Lima, em São Paulo. Então, se o Facebook não está acreditando muito nessa virtualização total do emprego, ele, olhando para o que é o Facebook em termos de empresa, ele também ficava, isso é só para fazer um resumo do que ele disse no artigo dele, com o pé atrás, e eu também, como advogado, eu prefiro esperar os acontecimentos do que me antecipar e dizer que nós viveremos um mundo novo, um novo normal e que tudo será virtualizado. Eu acho que muitas coisas ficarão. Isso que está acontecendo aqui entre nós, eu acho que ficará. Realmente, aulas virtuais, vamos dizer, cursos virtuais de pós-graduação, mestrado, isso é uma realidade e eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa realidade. Mas o impacto nas relações de trabalho, eu prefiro aguardar os acontecimentos para a gente perceber se realmente ele será tão eloquente assim, essa mudança será tão sentida assim. Aí, ingressando no tema, com relação às luvas, eu não tenho o que dizer, o professor foi perfeito na sua análise, a natureza jurídica, e isso é pacificado no TST já há algum tempo, e as orientações que nós, advogados, temos que dar aos clubes é de entender que aquela verba ela possui efetivamente uma natureza salarial e que as incidências decorrentes do seu pagamento devem ser empreendidas sob pena de, eventualmente, no futuro, sofrer ação. E a orientação de jurídico de clube, é bom falar aqui em Comissão de Direito Esportivo, é que jurídico de clube muitas vezes quer fazer o que o presidente quer que o advogado faça, tá? Que é reduzir aquele custo durante aquele período. É aquela história do imediatismo. O problema é o aumento do passivo trabalhista. Certamente o Corinthians sofre o que o Bahia sofreu e sofre, ainda paga muito por isso. Só para vocês terem uma ideia, o Bahia pagou nos últimos 7 anos 42 milhões de reais do Acordo Global Trabalhista. Em 7 anos, 42 milhões. E existem aproximadamente 14 milhões ainda inscritos nesse acordo trabalhista. O Bahia pagou a maior parte do bolo, vamos dizer assim. O Bahia se reestruturou administrativamente, mas esses débitos são a esmagadora maioria débitos passados por conta dessa falta de apuramento nesse tipo de conduta preventiva. É muito melhor você ter um advogado para prevenir o litígio e evitar
ações milionárias, principalmente quando a gente fala de atletas e treinadores de grandes clubes, por exemplo, como Bahia e o Corinthians, que tem o Ceará, Fortaleza, os clubes grandes do futebol brasileiro, a gente sabe que são salários que impactam profundamente quando se trata de ações trabalhistas. No que concerne a questão dos bichos, apesar de efetivamente o parágrafo 1º do artigo 31 ele incluir os prêmios nessa questão salarial, eu vou dizer como é que eu faço as defesas que chegaram em relação a isso. Não em relação ao Bahia, porque o Bahia, a minha orientação foi seguida e os bichos são pagos nos contra-cheques. O Bahia, nos últimos 4 anos, se teve 4, 5 ações de atletas, se eu tiver... não passou de 10, vamos dizer assim, para não errar. Se eu tiver que errar, eu erro para mais do que para menos. E as ações de atletas que houveram contra o Sport Clube Bahia, sua grande maioria são teses. Por exemplo, adicional noturno, que a gente vai falar aqui. Então, são teses ou suposta diferença de direito de arena, que aí o atleta entra contra o clube e contra o sindicato, né? Então, e essas supostas diferenças, nenhum ganhou, porque o sindicato comprovou o pagamento, e pelo menos em relação aqui ao Sindicato da Bahia, que é presidido por Osni, ex-jogador de futebol, e o advogado do sindicato, Ronaldo Passos, que também foi ex-jogador, campeão brasileiro pelo Bahia em 88, era o goleiro do time, e se formou em Direito e hoje advoga para o Sindicato dos Atletas Profissionais. Nós não temos esses problemas. Por quê? Porque é uma orientação do jurídico. Então, por exemplo, quando nós sentamos com os credores para fazer as renegociações do acordo global, e isso aconteceu recentemente, no início do mês de outubro, é mais tranquilo o meu relacionamento com os advogados de credores, porque a transparência é total. E é um clube que galgou essa credibilidade junto aos credores exatamente por força da orientação jurídica administrativa, porque depende muito da vontade de quem manda, do gestor, e também do jurídico, que o jurídico ele vai orientar a fazer o papel certo. Mas as defesas que se faz em relação a essa questão da aplicação da lei especial, que o professor Zainaga tem toda a razão, está na lei de introdução ao Código Civil, né? Que hoje mudou, é lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas eu sempre, meio jurassicamente falando, chamo de lei de introdução ao Código Civil, porque eu aprendi assim, mas a lei especial, obviamente, ela tem prevalência sobre a lei geral. Mas a defesa que se faz é que o parágrafo, primeiro ele fala para efeito do caput, ou seja, para efeito da rescisão direta. Então, não é que não exista defesa, existe defesa, né? O raciocínio do professor Zainaga é corretíssimo. Existe uma previsão específica, nós temos que considerá-la, porque o parágrafo 4º do artigo 28, ele diz exatamente que a gente só vai aplicar a legislação trabalhista geral de seguridade social naquilo que não contravenha com os princípios e regras específicas da lei especial geral desportiva. Mas a defesa, estou falando porque eu estou falando para uma comissão, e eventualmente nós podemos estar de um lado ou de outro. Quando me perguntam se você é advogado, se eu sou advogado de clube, eu digo, eu sou advogado. Eu sou advogado. Eu não posso advogar para o Bahia e contra o Bahia, mas sou advogado. Advogo para o Bahia, mas eventualmente posso advogar para um atleta, para um treinador, contra um clube que eu não tenho nenhuma ligação jurídica. Eu sempre me apresento como advogado, nunca me apresentei, por exemplo, como um advogado do Esporte Clube Bahia. Sou advogado trabalhista. Então, mas aqui a gente falando numa comissão de direito esportivo, e às vezes algumas pessoas que querem ingressar na área, existe defesa, porque a lei fala para os efeitos do CAPT. E o CAPT fala o quê? De rescisão indireta. Por quê? Por mora salarial e de contrato de imagem, que não é salarial, e de FGTS e de INSS. Então, apesar do raciocínio do professor Zainaga ser perfeito, e aqui não tenho o que dizer, eu só colocando aqui a experiência, porque Breno e André nos pediram, né, professor, para falar um pouco da questão de experiência fática, não é que não exista defesa. Eu acho que essa questão, como é nova, porque veio com a reforma de 2017, é uma questão que eu acredito que será pacificada. Em algum momento o TST vai ter que se debruçar. Aliás, o TST já tinha pacificado que é salário, né, professor? Antes da reforma, existia uma pacificação, que é salário. Após a reforma, eu não sei como é que essa questão será tratada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho,
Eventualmente, nós poderemos ter uma decisão de TRT que diga que aplica o parágrafo primeiro, que incluiu que a lei especial dentro da perspectiva jurídica coerente do professor Zainag, e pode ter uma decisão de um outro TRT que diga que não, que ali é só para efeito de rescisão indireta e que, portanto, aplicar-se-ia o parágrafo 1º do artigo 457 e o parágrafo 4º que faz a nomenclatura dos prêmios, que era exatamente o desempenho. O parágrafo 4º do artigo 457 fala do desempenho. E aí nós teremos duas decisões contrastantes. E aí a revista poderá vir a ser processada, depender da transcendência, que eu acho um absurdo esse pressuposto. Gostaria de deixar registrado aqui meu descontentamento jurídico. Eu acho que, inclusive, para a advocacia, é um mal terrível você criar uma transcendência jurídica para um tribunal como o TST. Transcendência jurídica tem que servir para o Supremo Tribunal Federal, não para o TST, não para o STJ, ou os tribunais regionais federais, enfim. Mas eu também não quero fugir do tema. Então, eu entendo como professor Zainag, mas também faço esse registro aqui em relação a essa possibilidade de debate jurídico também em relação a essa aplicação da regra geral em função desse raciocínio. Show de bola, Cristiano. Pegando até um gancho e querendo fazer uma provocação do que o professor Zainag falou em relação ao direito de imagem. Já vi, inclusive, alguns posicionamentos do Cristiano e alguns debates que a gente teve no grupo, né, Cristiano? Porque, assim, quando a gente vai para a prática, não estou falando de clube de Série A, mas quando a gente vai para a prática de clube de Série B, C e D, a gente vê que o direito de imagem não é tão aplicado como deveria ser, né? Sem falar na questão do percentual, falando também em termos de um contrato separado do CETD. Então, queria até também fazer chamar a Ana também, que a Ana foi coordenadora do Ceará Esporte Clube, para contar um pouquinho da experiência dela, do direito de imagem, e fazer essa provocação também, que eu queria ver esse debate aí sobre as diferentes visões do direito de imagem, né? Porque eu vi outra, naquele dia, Cristiano, que a gente estava debatendo, e que você falou que a partir do momento que o atleta faz uma entrevista expondo os patrocinadores atrás, já pode ser caracterizado como direito de imagem. Não é isso? Ou estou errado? Não, veja, o que eu digo? É porque a especialidade do direito esportivo, às vezes, impede que um juiz do trabalho, que não tem muito interesse, boa parte dos juízes do trabalho, não tem muito interesse por direito esportivo. E aí, muitas vezes, aplica o direito esportivo trabalhista pelo quilo da regra geral da CLT. E não é bem assim. O que eu digo é, os grandes clubes do futebol brasileiro que celebram contratos de imagem com atletas profissionais que jogam os principais campeonatos, as principais competições do país, não tem como você, na minha modesta opinião, dizer que há uma fraude naquele contrato de imagem. Esses atletas, eles são empresariados, eles têm advogados, ou próprios, ou dos empresários, eles debatem todas as circunstâncias de cláusulas contratuais, e essa imagem ela é explorada direta e indiretamente. Diretamente, quando você faz o atleta uma propaganda do plano de sócios, por exemplo, aí você está explorando a imagem do atleta para vender o sócio, que é um dos ativos que o clube tem. Então, para fomentar. Então, o Bahia contratou o Rodriguinho, que é um grande atleta, jogou no Corinthians, no Cruzeiro, um atleta que tem um currículo legal. Então, o Bahia pega o Rodriguinho e coloca para fazer uma campanha para atrair. Essa é uma exploração direta da imagem do atleta. Mas existem explorações indiretas absolutamente notórias. Então, o atleta, ele termina o treino, onde é que está no contrato? Ele obrigatoriamente vai, você está escalado para fazer uma entrevista. O cara vai fazer a entrevista, tem um tapume lá com todos os patrocinadores. Então, se vai um atleta fazer essa entrevista, o Bahia está projetando a imagem, não apenas dele, clube, mas de todos aqueles parceiros comerciais que ele tem. Então, ainda que não se faça uma campanha publicitária, você não pode negar que esse atleta tem sua imagem exposta o tempo inteiro. Então, eu cito, inclusive, o exemplo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, quando foi apresentado pela Juventus de Turim, ele em 24 horas entre a apresentação dele e 24 horas após a apresentação dele,
Ele vendeu 60 milhões, ele não, a Juventus vendeu 60 milhões de dólares de camisa. Onde tá? O Jeep está lá, a Adidas é a patrocinadora, todos os outros sponsors que existiam para a Juventus. E as redes sociais do clube tiveram mais 1,5 milhão de novos adeptos. Só apenas apareceu. Ele apareceu, não fez um comercial, uma peça publicitária, nem nada. Então, você não pode dizer que a projeção da imagem desse atleta, ela não existe e não é explorada. Entendeu? É isso que eu digo. Agora, um atleta da base do clube, que firma o primeiro contrato de trabalho esportivo e joga as competições amadoras, esse aí não tem direta e não tem indireta. A não ser o Neymar, que com 17 anos era titular do Santos. Mas o Neymar não é a realidade que gravita É uma exceção, os né? atletas do futebol brasileiro. O que eu digo, e aí o professor Zainaga citou o princípio da primazia da realidade, nós temos que apurar caso a caso. Agora, a presunção, não digo absoluta, mas a presunção em relação aos clubes como Corinthians, Fortaleza, Ceará, Bahia, esses clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, disputando as principais competições do Brasil ou da Sul-América, presumir fraude. Eu tenho um caso aqui de um jogador, eu posso citar, porque o processo é público, Madison, lateral direito, que hoje, para mim, parece estar no Atlético do Paraná, foi para o Vasco, foi para o Grêmio, um atleta que ele pegou a imagem dele e cedeu para uma empresa. A empresa que gerencia e que empresaria a sua carreira. Ele cedeu a imagem para ela fazer a comercialização, entre aspas, né, dessa sessão para explorar a imagem do atleta. Essa empresa subscreve o contrato de imagem com o clube, tá? Inclusive, ele sai para o Vasco, a proposta do Vasco é caminhada para essa empresa com o salário e o direito de imagem. Ele, que tentou a rescisão indireta e não conseguiu, junta essa proposta. Junta o contrato de imagem e diz que esse contrato foi fraudulento. Um atleta que já estava numa situação... foi um atleta que veio da base do clube, mas se você for olhar o histórico que foi feito isso na defesa, ele só teve o contrato de imagem quando ele se projetou efetivamente e começou a jogar no time profissional e titular do time. Entendeu? Então, a sentença de primeira instância, negou a natureza salarial, mas chegou no tribunal, o tribunal disse, não, é uma fraude. É uma fraude. Por que fraude? Aí eu embargo a declaração, pré-questionar, coloque lá que foi a empresa Chácara Celeste que não diz nada, só diz que o contrato, aí cita diversas decisões que existem dizendo que é natureza salarial. Então, assim, o que eu digo não é que existe uma presunção sempre favorável de que esse contrato é um contrato válido. Eu estou dizendo que em situações como de clubes como o Corinthians, por exemplo, que eu estou citando sempre por conta em homenagem ao meu querido amigo Zainag, a presunção, se o atleta for um atleta que joga no clube, o Cássio, o goleiro, os atletas que jogam, a presunção é que não há fraude nenhuma naquele contrato, né? Então, e se Cássio ingressar com a ação contra o Corinthians futuramente e pleitear isso, ele terá que trazer uma prova absolutamente robusta de que houve algum tipo de coação, algum vício de consentimento. Mas, assim, eu não consigo basicamente enxergar. Agora, clubes de menor envergadura, que não aparecem muito, aí pegar e fazer... Até acho, eu não sei se o professor concorda comigo, que aquele parágrafo 1 do 877A é terrivelmente ruim, porque, na verdade, ele fomenta a fraude. Aí o clube pequeno fala, eu posso pagar 10 mil, eu pago 40, 4 mil de imagem e 6 de salário, porque está aqui, a lei diz que eu posso. E aí o clube não aparece em lugar nenhum, não tem mídia espontânea, não tem praticamente patrocínio, não tem nada. E aí realmente pode caracterizar a fraude. E aí o juiz do trabalho ele não nulifica a natureza salarial, ele não muda, não altera a natureza salarial, não. Ele diz que naquele caso, aquele contrato foi fraudulento. E com base no artigo 9º da CLT, ele nulifica. Eu não sei se o professor concorda com essa minha concepção. Concordo. Eu falei logo no começo que não interessa para o direito do trabalho o contrato de imagem. Isso é um assunto do direito civil e constitucional. Ele só vai para a Justiça do Trabalho quando for fraude. Esse exemplo do Cristiano Ronaldo
Tá certíssimo, mas é o Cristiano Ronaldo, né? O Neymar, até contar um negócio para vocês. Eu era consultor jurídico do Santos e o Neymar, a diretoria do Santos fazendo malabarismos para mantê-lo no Brasil e ele precisava ganhar mais, para ficar pelo menos 1 ou 2 anos a mais. Já foi, acho que no final de 2010, ou início de 2011, enfim. Eu fiz um parecer para eles mostrarem para a auditoria que não tinha ainda essa alteração na lei e que ele poderia ganhar, mesmo no início de carreira, mais como direito de imagem do que com salário. Então, o que ele fez? Ele cede a sua imagem para o clube e o clube vai negociar, dizendo, olha, X% do que a gente vender aqui usando a sua imagem vai para o clube o percentual restante, não sei se é maior ou menor, vai ficar com você. Normal, ele tinha um contrato para jogar futebol e um outro contrato onde a sua imagem era trabalhada. Então, o contrato de cessão de uso de imagem ele é uma coisa muito boa para os clubes manterem os grandes atletas no seu plantel. Mas é o tal negócio. Aqui no Brasil, o empresário, e olha que eu advogo, tirando a parte desportiva, na parte de direito comum, advogo mais para empresas. Então, o empresário está doido para achar na lei alguma coisa para que ele possa economizar. E no caso do futebol, infelizmente, os dirigentes de clubes, não todos, mas eu posso dizer que é uma grande parte, não sei se maioria ou minoria, mas muitos, eles querem fazer o seguinte, eles querem economizar. Eles querem ter o jogador para que a torcida não vá bater nos atletas e nele, principalmente depois dos jogos ou até antes. Então ele faz loucura. O atleta chega para ele e coloca a faca na garganta, né? Falando o seguinte: você está precisando do lateral direito, né? Você viu que o teu lateral tirou o seu time da Copa do Brasil. Você viu que o seu lateral está deixando o seu time na rabeira do Campeonato Brasileiro, né? Então, eu topo jogar aqui, mas eu quero tanto. O dirigente fala, eu te pago, mas aí vai para o jurídico, como é que eu posso fazer para pagar esse valor, mas não ter tantos reflexos? Aí acham essa saída de colocar no contrato de cessão do uso de imagem, muitas vezes não usa. O atleta ficar depois do jogo ou depois do treino falando com a imprensa, o fato de ter atrás o nome, esse ponto eu desejo, porque ali ficaria de qualquer jeito. Ele está jogando com a camisa, tem o nome de patrocinadores. Isso faz parte. Agora, o atleta participar de campanhas para aumento de sócios, sócio torcedor, venda de camisa, opa, aí está usando a imagem do atleta. Mas eu pergunto, num plantel de 30 atletas, todos têm contrato de cessão do uso de imagem. Alguém vai querer me enganar que o clube usa os 30? Claro que não. Tem atleta que não vai colocar nem para fazer essa entrevista depois do jogo ou depois de treino, porque ele não sabe nem falar. E não gosta. Tem atleta que fala, olha, eu não vou, eu jogo bola, eu não vou falar. Isso não está no contrato de trabalho, né? Ele foi contratado para jogar futebol e ele não quer. O que vão ali é aqueles que sabem articular melhor para não arrumar confusão, porque eu sou jornalista, eu sei. O jornalista, trabalhei na área desportiva como cronista há muitos anos. O jornalista vai tentar tirar do sério, como o Muricy perdeu a cabeça, técnico que levanta, o cara já perdeu o jogo, está de cabeça quente. Aí a pergunta do jornalista, me diga uma coisa, professor, o senhor acha que o senhor errou tendo tirado fulano e colocado ciclano e ele entregou a bola que vocês perderam o jogo? Tem que ter alguém com certo equilíbrio, né? Inteligência emocional, e o jovem não tem inteligência emocional, e menos ainda o jovem que joga futebol. Imagine, né? Ele deu mais atenção à sua parte física do que à sua parte intelectual. Até eu falo com clientes meus jogadores, eles falam, nossa, doutor, o senhor entende a beça de futebol, né? O senhor nunca pensou em jogar futebol? Eu falei, não, eu fui burro, eu fui estudar. Aí ele sai todo feliz, né? E fala, pô, eu sou inteligente. E é mesmo, né? É que ele nasceu com aquele dom divino que eu não. Eu fui goleiro de futsal, goleiro 9,7, 8, quando jogava muito bem, não era assim, dos melhores, né? Mas isso deixa para lá. Perfeito. Não, Cristiano, só voltando aqui o que a gente estava falando, por isso que quando eu comecei o debate, eu até falei que descartava os clubes de Série A, né? Porque, como você mesmo falou, direto ou indiretamente, a imagem deles estão sendo exploradas. Você deu até um exemplo também muito bom, que foi os garotos da base, que muitos deles profissionais
têm contrato de imagem, mas não são utilizados, né? Porque quando a gente vai para a prática, a gente vê, pelo menos aqui no Nordeste, são poucos estados onde os clubes fazem um contrato de direito de imagem e cumprem um percentual que está estabelecido na Lei Pelé, né? Na verdade, Se me a permite, lei criou um... desculpa, Sim, pois professor. não. Permite só um parênteses. Você falou dos clubes pequenos realmente que não exploram essa imagem e existe essa possibilidade de fraude, mas em outras modalidades a gente também vê bastante isso, né? Tirando o futebol, um caso que saiu bastante na mídia é o caso da jogadora de vôlei, a Tandara, que teve ali, quando engravidou, 5% de salário de carteira e 95% de direito de imagem, né? Que foi um caso assim bizarro, que são outras modalidades que também cometem essas fraudes. Não é, sabe, não é nem questão de modalidade, é questão de imbecilidade de dirigente, que é empregador. O empregador, quando ele é dono, ele já faz um monte de bobagem. Agora, imagina, o dirigente não é dono, ele não está nem aí. Devido ao clube, depois o próximo que pague. É isso que a gente tenta, pelo menos dentro do Corinthians, a gente tenta mudar. Mas é complicado, viu? O que ele tem aí, ele fala, paga 300 mil, não recolhe fundo de garantia, eu só vou ficar aqui 3, 6 anos, depois eu saio campeão, entro para a história. Aí o outro que sucede, o time cai para a segunda divisão. É esse que vai entrar para a história e o torcedor vai falar mal. É a cultura do Brasil. E nos outros esportes, porque não tem cabimento. Como que vai ganhar? Ela foi contratada para jogar vôlei. Como que ganha mais a sessão do uso de imagem, praticamente todo o valor que a mantinha e a sua família como direito de imagem? Aliás, eu não sabia nem quem era essa moça, desde estourar esse problema, de tão explorada que era a imagem dela. Breno, só para finalizar, é isso mesmo que você colocou, e é que a dinâmica hoje da exploração da imagem dos atletas ela é muito grande, né? Um clube como o Bahia, por exemplo, se você for nas redes sociais do Bahia, são todas elas, Facebook, TikTok, eu não sei nem como é que é isso aí, mas todo mundo fala, Twitter, Instagram, todo momento tem a imagem de um, de outro. Eu digo, os atletas que estão disputando o Campeonato Brasileiro pelo Bahia, todos eles têm a imagem explorada absolutamente notório, porque, veja, aí não é mais apenas uma entrevista, é você fazer essa publicidade do clube, inclusive com eventuais patrocinadores ou parceiros comerciais. Se você não tiver uma autorização, você estaria maculando o artigo 20 do Código Civil, o artigo 87A da Lei Pelé e a própria Constituição Federal, que protege a imagem das pessoas, independentemente de ser atleta ou não. Então, quando eu falo, não estou falando só da entrevista, mas eu falo do contexto geral. Os grandes clubes do futebol brasileiro, o tempo inteiro eles estão fazendo essa utilização da imagem dos atletas em diversos ambientes. Então, é mais difícil você caracterizar a fraude nesses casos específicos. Agora, o caso da Tandara, como o professor falou, assim, é um caso absurdo, porque 99%, eu não sei nem se foi 5%, eu acho que ela ganhava um salário mínimo na carteira e o restante todo de imagem. E aí fica mais difícil. Agora, eu só para finalizar, teve e aí a gente falando de Cristiano Ronaldo novamente, ou podemos utilizar Messi, mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo teve uma renovação de contrato com o Real Madrid, que ele aceitou reduzir o salário, vamos dizer, da carteira e aumentar a participação dele na exploração da imagem, porque a imagem dele estava tão impactante, tão transcendente, vamos dizer assim, que ele deve ter calculado, ele e o staff dele, disse, olha, você ganha mais com a sua imagem, viu? Não, vamos renovar aqui, não precisa, podemos reduzir aqui, mas lá você aumenta, porque na prática, para o clube é bom, porque pode diminuir algum encargo, alguma coisa, o IVA, que eles chamam imposto lá, né, professor? Lá na Espanha, você vamos diminuir o imposto de renda aqui, mas aqui você vai ter uma participação maior. Nesse caso específico, não haveria nenhum problema, porque o atleta chegou num nível tal, e os grandes atletas como Rafael Nadal, Federer, ou Djokovic no tênis, os atletas que chegaram a um determinado nível, quando vai sentar para negociar,
Eu não digo que senta em pé de igualdade, mas senta numa condição completamente distinta de um atleta, por exemplo, como a Tandara, que é um atleta, professor, que é um atleta jovem e de ponta do voleibol mundial. Joga bem, joga na seleção brasileira, mas não tinha essa conotação Claro. para que a imagem dela chegasse a esse patamar. Não, mas o contrato de imagem é uma salvação para o clube, usando corretamente, é uma forma para o atleta também ganhar um valor maior e sem ter até descontos. Agora, essa história de empresa interposta é jogada que os atletas fazem. O Luizão aqui no Corinthians tinha 4 contratos com 4 empresas para vender a imagem dele para o Corinthians, e nos 4 dizia que é proibido fazer outro contrato, só que era com as mesmas empresas que tinham os mesmos sócios. Então, o pessoal inventa muita moda para fraudar porque falta responsabilidade. O dia que o dirigente de futebol ele vai entrar lá no clube e vai ter seus bens passíveis de serem bloqueados, igual o diretor de banco, de duas uma. Ou iam aparecer grandes dirigentes milionários que iriam administrar o clube como administram suas empresas, ou pessoas que não têm um gato para puxar pelo rabo, porque vou fazer negócio aqui, vou comprar jogador, não vou pagar nada, não vai me acontecer nada. Ou então fazer aquilo que é a única coisa que brasileiro tem medo, né, de ir para a cadeia. Porque brasileiro não, acho que é no mundo inteiro, né? O ser humano tem medo de perder a liberdade, de sentir dor e de perder dinheiro. O resto é tudo perfumaria. O Milton que advoga no crime, essas penas alternativas, elas vieram para desafogar o sistema carcerário, porque nós, contribuintes, não aguentamos pagar para ficar fazendo presídio à torta direito. Mas eu conheço pessoas, até da minha família, que cometeram pequenos delitos, fizeram lá a transação judicial para dar uma cama beliche, um tio meu, para um presídio lá da cidade aqui de Campos do Jordão, porque ele agrediu moralmente policiais militares. Desacato a autoridade, mas colocou os caras no chinelo, falando tudo que você pode imaginar. Preso, foi lá, fez a transação. Aí pegou e falou, não vou dar beliche nada, nem deu o beliche. Aí foi chamado pela juíza da cidade, e a juíza falou, o senhor não fez a transação aqui, o senhor não vai dar beliche? Ele falou, doutora, dá cama para vagabundo dormir. A senhora acha justo isso? Ela falou, olha, então é que o senhor vai para lá se não der o beliche, o senhor vai ter que dormir no chão também. Ele comprou a cama, mas saiu cateando marra, tá vendo? Ofendeu os caras, não sei o quê, só deu a beliche lá, e só na hora que foi que pegaram mal. Outro, já vi gente falar assim, mandaram eu pintar uma escola, não estou nem aí. O legal foi que eu bati no cara, sabe? As penas têm que ser pesadas. E você sabe, o futebol brasileiro, o mal é que começou a querer a Europa para ganhar de nós, porque eu tenho a alegria de ter visto a seleção brasileira na televisão, na Copa de 70, com jogadores que eu já tinha visto da arquibancada aqui no Pacaembu. Não é como essa molecada de hoje, nunca viu de perto um jogador da seleção brasileira. Aliás, porque todos estão na Europa. O argentino não viu o Messi. O Maradona jogou pouco tempo. Eu não, eu vi jogadores que estavam aqui. Para vencer o futebol brasileiro, os europeus falaram, a única forma de a gente fazer isso é investindo muito dinheiro no futebol e tirar os bons jogadores de lá. E conseguiram. E nós aqui nunca vamos conseguir competir enquanto a nossa economia não se igualar. E ficar pagando essa fortuna que se paga para jogador de futebol. Vejam, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar são astros que ganham valores. Eu não tenho nada contra isso, não. Esses jogadores eles podem ganhar muito, pode parecer que não, mas os clubes ganham muito dinheiro com eles, muito mais do que pagam, porque senão não pagariam isso. O Neymar, você falou de venda de camisas, o Neymar também. Assim que ele foi para o Paris Saint-Germain, eu li que o número de camisas e outros insumos, sei lá o que foram vendidos, assim que ele chegou em Paris, pagou a contratação. Então, está tudo resolvido. Agora, a minha preocupação é esse desnível aqui no Brasil, porque tem jogadores em clubes grandes ganhando... vamos ver no São Paulo. O rapaz lá que era da seleção, me fugiu até o nome, parece que ganha 2 milhões por mês. Daniel Alves. Daniel Alves. Porque hoje até eu vi o cara que disputava a posição com ele, o Fagner, de manhã. Eu fui no CT do Corinthians, aliás, ele chegou com uma cara de poucos amigos, se explica o porquê, né? Mas você veja, o São Paulo, 2 milhões para um jogador, e nós não podemos nos esquecer que aquilo é um grupo de seres humanos. E os seres humanos,
eles têm sentimentos bons e ruins. E tem dois sentimentos humanos muito ruins e que tem nos ambientes de trabalho, e no futebol não é diferente, que se chamam inveja e ciúme. O cara está jogando ali ganhando 50 mil reais, que para mim, para jogar futebol, já é um baita de uma grana. Vamos falar que é verdade, né? Paga 50 mil. Ele vai tocar, o Daniel Alves fala, joga para mim. O cara passa a bola para ele e fala, puxa, o que ele ganha por mês, quantos anos eu vou levar para ganhar o que ele está ganhando por mês? Não vou dar bola para esse cara. Só causa tumulto. Parece que não está indo bem lá. Agora, num país como o nosso, o cara ganhar 2 milhões de reais, tem que ter todo um plano. O Ronaldo, ele veio para o Corinthians ganhando muito. No primeiro contrato dele, já ganhava 1 milhão, 400 como salário e 600 mil cessão do uso de imagem, porque ele cedeu a imagem, o Corinthians vendia, e ele ganhava mais do que o Corinthians com as publicidades. Primeiro, ele é um cara diferenciado, que ele faz amizade com todo mundo. E aí quem estava jogando com ele falava, pô, estou jogando com o Ronaldo, caramba, eu torci para esse cara na Copa do Mundo, é bem diferente. Mas foi feito, por incrível que possa parecer, um trabalho tão bom que foi bom para o clube. E foi bom para o clube, o Ronaldo. Agora, tem jogador aí ganhando 1 milhão, o Palmeiras que paga valores altíssimos para o jogador que entra só 10 minutos. É isso, esse desrespeito com o dinheiro que os clubes têm, e aí sobra na Justiça do Trabalho. Agora, vindo para o que interessa para nós, que é a parte trabalhista, o direito de imagem ele é normal, foi uma coisa bem interessante que o futebol trouxe, usado corretamente. Eu escrevi um artigo, foi publicado ontem, saiu na revista Síntese de Direito do Trabalho, sobre o contrato intermitente. Eu estou mostrando nesse artigo, pelo menos eu penso que mostro, que o contrato de trabalho intermitente é um baita de um contrato que pode ser usado em situações muito boas para trabalhadores e para empregados. Aí o argumento que vão usar para fraudar, eu termino o artigo dizendo, bom, mas isso não é preocupação de empregados e de empregadores, é questão do Estado fiscalizar quem está usando mal. Eu sempre gosto do exemplo do avião. O avião é uma coisa maravilhosa. Eu pego um avião aqui, em 9 horas eu estou na Europa. Mas também um avião ele pode carregar toneladas de bombas e destruir cidades, monumentos e matar milhares ou até milhões de pessoas. Vai ser como você usar. Usado corretamente, o contrato de cessão do uso de imagem ele é muito bom. Por isso que você, todos aqui que estão assistindo, se tornem bons advogados e assessorem os clubes. O Cristiano tem razão num ponto. O advogado, essa semana, teve uma discussão num grupo do Corinthians e estavam criticando o jurídico do clube por essas últimas decisões. Eu sei de casos, até que está com um advogado meu conhecido, um fisioterapeuta ganhou quase 3 milhões do Corinthians, de tão mal estruturado que é o clube. Mas aí o jurídico não tem culpa, porque o presidente fala, não vai pôr isso no contrato de trabalho, não. Não, nós vamos pagar por fora, mas vai ter ação. Não sei, isso deixa para frente. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para os doutores a respeito da questão do adicional noturno e de descanso semanal remunerado. Visto que recentemente a gente teve decisões aí do caso do Maicon, do Paulo André, para a gente poder discutir, e também a respeito parece que teve naquela época, né, que saiu essa decisão, teve uma reunião pelo menos aqui dos clubes de São Paulo, que até pensaram em fazer boicotar esses atletas, né, que estavam pedindo descanso semanal, mas aí o próprio Ministério do Trabalho já interveio, né? Posso começar, Cristiano? Acho que eu posso. O senhor tem prioridade sempre. Então, até porque eu só complemento. Estou vendo, né? Tá bom, obrigado. Bom, obrigado pela gentileza. Você é um cara gentil. É o seguinte, vou começar pela última, isso não tem cabimento, né? A reunião foi a seguinte, foi desses termos. Não contratar atleta que entrar com ação pedindo, na visão dos dirigentes, bobagem. Bom, pedir bobagem qualquer um pode pedir, precisa ver se a justiça vai dar. Se a justiça der, deixa de ser bobagem. Então, não é por aí. Segundo, o MPT foi certíssimo. Eu até escrevi no grupo lá do WhatsApp
da Academia Nacional de Direito Desportivo, que tinha gente lá dizendo, olha, porque agora, olha o que fizeram com essas decisões. Eu falei, alô, MPT, só coloquei isso. Esse é um direito constitucional do cidadão entrar na justiça, era como as chamadas listas sujas, ou como alguns chamavam de lista negra, de quem o empregado entrava com ação na Justiça do Trabalho, não era contratado. Ia lá no tribunal, até o site do TST, você colocava o CPF da pessoa, saía se ela tinha reclamação ou não. Teve de mudar, porque o empregador ia ali e pegava, não, esse cara... Eu já contratei no meu escritório pessoa que estava movendo ação contra o escritório anterior. Eu não tive medo algum. Eu vou cumprir a lei. Se fizer hora extra, vai receber. Se é estagiário, vai ser estagiário e não vai só em cartório, banco... só não, porque banco não vai de jeito nenhum descontar cheque, não vai comprar sanduíche, estagiário vai aprender. Então, eu não tive preocupação alguma. E esse, eu estou falando de estagiário, foi o que aconteceu. O menino chegou para trabalhar lá, ele falou, olha... Aí começou a se defender, Cristiano. Ele falava, meus parentes, meu pai falou para entrar com ação contra o escritório. Eu falei, mas o que você era? Eu era estagiário, mas o que você fazia? Olha o absurdo. Era um escritório de advocacia que era dentro de uma empresa de cobrança. E esse rapaz, a primeira fase do trabalho dele de estagiário nesse escritório era ficar nos cruzamentos aqui da Avenida Paulista, panfletando. Eu falei, mas você faz faculdade de Direito ou faculdade de panfletagem? Aí a segunda era ficar ligando para a devedora, ameaçando que se não pagasse... Ele entrou com a ação e falou, acabei ganhando, mas se o senhor quiser, eu desisto da ação. Eu falei, não, rapaz, eu quero mais é que você ganhe essa ação, porque aí você vai ganhar um bom dinheiro, você não vai me pedir aumento. Vai ter problema, aqui você vai ser estagiário. Não tive medo. Uma vez uma secretária também. Movi ação contra um escritório porque não me registrou. Você não tem problema, minha filha, eu fico contente, eu gosto de gente sincera, isso não é motivo. Às vezes, brincando, quando eu estou admitindo alguém, outro dia eu perguntei para o falei, para que time você torce? Ela falou, isso é relevante? Eu falei, calma, eu só estou brincando, é só para saber, quando a gente mexe com direito esportivo, você já está contratada, para que time você torce? Ela falou, eu tenho simpatia pelo São Paulo. Eu falei, quando ficar na simpatia, você não toma justa causa, mas na hora que virar fanatismo é meio preocupante. Mas isso é bobagem. Os clubes... Bom, não pode. Essa história é muito, sabe, muito papo, muita valentia de WhatsApp, valentia perto de câmera de TV. Próprio aqui em São Paulo, o presidente do meu clube, ele falou que o Corinthians não jogava mais à noite e nem de domingo. Tá bom, não vai jogar mais. Falou, não joga. Imagina que não joga, claro que joga. O repouso semanal remunerado, que é o mais fácil de resolver, não tem discussão. É que a imprensa soltou de uma forma a notícia que dá a entender que o empregado trabalhava de domingo e não tinha um dia na semana para descansar. A lei, ela diz, a Lei Pelé, que o repouso semanal será preferentemente aos domingos, logo após as partidas, né? Melhor, será preferentemente no dia seguinte às partidas. Até tem um problema na lei, né? Porque o repouso semanal é um dia por semana, às vezes tem 2 jogos por semana. Então, o clube vai escolher qual dia que ele vai dar de descanso. Veja, eu disse, o Corinthians perdeu ontem à noite para o América, o jogo terminou quase meia-noite, né? Acho que 11 qualquer coisa. Hoje era 10 horas da manhã, 10h30, eu estava no CT do Corinthians, os jogadores estavam chegando. Então, eles já descansaram 11 horas entre uma jornada e outra, né? Deveria ser 11 horas, nesse caso nem teve, e já estavam aqui. Não tem problema algum, não tem que ser no dia seguinte. A lei diz que tem que ter um dia de descanso na semana. E mais, nessa decisão, vou falar a decisão de São Paulo, não me lembro bem, mas a decisão contra o Corinthians foi porque o jogador do Corinthians, o Paulo André, se não me equivoco, foi uma fase que o Corinthians não estava como hoje, não ganhando de ninguém, mas na época ganhava de todo mundo e ganhava os campeonatos. Ganhava o Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, Copa, Mundial, e os jogadores não tinham descanso, muitas viagens. Então, o rapaz não tinha um dia por descanso. Ele simplesmente entrou com a ação dizendo, olha, eu trabalhava 7 dias direto, eu não tive um dia para descansar. Ele não estava pedindo o domingo. Começa por aí. E
o horário noturno já é um pouquinho juridicamente mais complicado, porque a Constituição ela garante o adicional noturno. Só que ela não diz qual é o horário de descanso, qual é o horário noturno. O horário noturno para o trabalhador urbano é das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. A hora noturna sofre redução. Cada hora tem 52 minutos e 30 segundos. No campo, não sofre redução a hora noturna. Nós temos 2 horários. Pecuária, das 8 da noite às 4 da manhã. Lavoura, das 21 horas às 5 da manhã. O adicional noturno no urbano, 20%. Adicional noturno no campo, 25%. E para o trabalho desportivo, qual é o horário? Não tem. Qual é o adicional? Também não tem. Então, nós não temos que aplicar nenhuma dessas leis. Até porque, o Cristiano falou, tem que usar a lei, tem que pegar aquilo que serve. Tem que ser a roupa manequim 42 para o corpo 42, né? Para o manequim 42. Porque, senão, ela não encaixa. Ou você é muito gordo, a roupa não entra, ou você é muito magra, ela fica balançando. Vocês sabiam que é melhor o atleta jogar à noite do que jogar 4 horas da tarde no verão, por exemplo? É muito melhor para ele. E outra, adicional noturno, horário noturno foi criado para dificultar que o empregador exija trabalho nesses horários. É para aquele caso em que o trabalhador trabalha todos os dias, vira madrugada, ele muda o ritmo do seu corpo, ele perde vitamina D. O atleta vai jogar uma vez por semana, ou quando muito. Não, nunca vai ter jogo de fim de semana, 9 da noite, 9h30 da noite. Eu acho que isso daí não tem mais. Teve uma época aqui que o Corinthians até jogou sábado, 9 da noite, e tinha jogado durante a semana também à noite. Então, 2 dias à noite, e cá entre nós. É diferente jogar futebol. Futebol é uma brincadeira, que para algumas pessoas, essa brincadeira, eles são remunerados. O jogador de futebol está lá numa atividade que é lúdica, só que para ele é profissão. Então, ele está num estádio bem protegido, com uma bela de uma iluminação, ele não sente dificuldade alguma, ele tem a grama é boa, tudo bom para ele, para o atleta de alto rendimento e de clubes grandes. Ele não tem direito adicional noturno, porque senão, parece que a justiça ela tem entendido isso. Um julgado ou outro, quando o juiz não se atém a essas especificidades, eles cometem, né, a justiça, a primeira instância ou até a segunda instância, cometem esse equívoco. Porque imagina, um jogador ganha 1 milhão por mês. Ele jogou à noite, um jogo começou 10 da noite, durante os 5 anos de contrato, ele é um titular, joga todas as partidas do clube que começam 10 da noite. Imagina, hora reduzida com 20% a mais para quem ganha um salário de 1 milhão. Aí já seria exagero. E, nesse ponto, não desprotege o empregado. É ter em mente, ele está ali se divertindo. Querem ver outra coisa? A CLT ela proíbe, a Constituição também, o trabalho do menor. O menor não pode trabalhar nem na lavoura, nos horários que eu falei, nem no urbano a partir das 22 horas. O Santos teve domingo um garoto de 15 anos que jogou. O Santos vai jogar à noite. Provavelmente, quando jogar à noite, esse garoto vai entrar. Então, ele entra num jogo que começa às 9h30. Dá 10 horas, o técnico fala, vou substituir o menino ali, porque ele é de menor, né? O técnico vai falar assim, né? Ele é de menor, não pode jogar 10 da noite. Ora, o menino está se divertindo. Para ele nem sabe que 10 da noite. Ele está a fim de jogar bola, ele está a fim de se divertir. Tem 17 anos, se eu não me engano, ou 15 anos. Imagina, eu com 15 anos jogava até de madrugada e nem ganhava. Agora a gente vai passar a palavra para o Dr. Cristiano e infelizmente ele vai ter um compromisso daqui a pouco, né? E aí depois a gente passa para a última pergunta mais polêmica para o professor Zainag se virar aí nos 30. Eu também tenho compromisso agora às 8h30, mas eu me viro, deixa comigo. Tá bom. Bom, nessa parte aí, praticamente divergência não existe do que o professor falou. Eu queria iniciar por essa questão dessa lista suja. Eu não uso o termo lista negra, que eu acho que é um termo racista, inadequado. A notícia que foi divulgada foi de que um grupo foi decidido, teria sido decidido essa história com porque não é verdadeira, porque se foi decidido pelos clubes da Série A
e nessa reportagem cita até o Bahia, eu não participei desse. Eu participo do grupo do 20 Ju, os advogados do Fortaleza, do Ceará também participam. E eu, por exemplo, não participei de nenhum conchavo ou acordo para que... E não participaria, em hipótese alguma, não aceitaria como advogado esse tipo de condução, de que atleta que tenha ingressado com ação trabalhista contra o clube, ele não venha a ser contratado, né? O Ministério Público do Trabalho aqui em Salvador notificou o Bahia para se explicar, e o Bahia fez a sua manifestação. Na verdade, eu fiz a manifestação. Para mim, inclusive, eu me senti desonrado como advogado de que uma notícia dissesse uma asneira dessa, né? Coloquei isso na manifestação e juntei, inclusive, recentemente o clube teve uma ação trabalhista de um atleta. O atleta fez uma ação alegando que estaria inapto para a atividade. Era um atleta, inclusive, ele sofreu uma lesão de joelho, foi feita a cirurgia. O Bahia deu toda a assistência, o Bahia tem toda a estrutura hoje, um dos clubes que tem grandes estruturas para a recuperação de atletas, e ele se recuperou e não quis ele renovar o contrato. O Bahia tinha interesse na renovação dele, era um atleta jovem, mas que tinha e tem grande potencial. E aí ele entra com a ação. Na ação foi feita uma perícia, e a perícia demonstrou que ele não estava inapto para a profissão, né? E no meio da ação, ele fez um acordo com o Bahia para quê? Para voltar ao clube. Ele voltou para o Bahia. E eu digo ao Ministério, se eu tivesse alguma coisa contra alguém fazer uma ação, ele fez a ação, nós fizemos a defesa, houve instrução, houve perícia, tudo. Quando chegou antes da sentença, fizemos um acordo para que ele voltasse ao clube, porque também, aí vamos também, o clube se interessava por ele. Não vamos ser aqui também nenhum anjinho. Ele é um atleta que tem potencial, um atleta jovem, não está jogando as categorias de base. Então, isso não existe no Esporte Clube Bahia. Tá? Então, assim, eu falo por quem eu advogo, e que eu jamais daria essa orientação. Uma orientação esdrúxula, absurda, sem o menor cabimento. Direito de ação é inalienável. E nenhum advogado de clube pode ser contra o direito de ação, né? Se o atleta fizer uma ação aventureira, nós temos mecanismos processuais de punição. Que nós temos que exigir do Poder Judiciário é que, se ele está fazendo uma aventura judicial, exemplo, alegue que não recebeu uma verba que ele efetivamente tenha recebido, isso é má-fé. E isso pode ficar caracterizado, e a gente tem que buscar a multa por litigância de má-fé, né? Uma sanção para que ela tenha um efeito pedagógico e esse atleta não volte a ingressar com lides temerárias. É isso que você tem que fazer. Agora, impedir a ação... E aqui, vamos lá, nenhum clube vai deixar de contratar um atleta que tenha capacidade técnica porque ele fez uma ação contra um clube tal. Ele vai contratar, porque o interesse dele é que o atleta venha jogar. E o clube que está pagando certo, como é o clube que eu defendo hoje, o Esporte Clube Bahia, não tem que ter meação. Quem paga direito não tem que ter meação. Quem paga certo não tem que ter meação, porque se a ação efetivamente vier a ser intentada, ele tem todas as provas para produzir, para mostrar ao juiz que a ação é improcedente. Então, eu queria fazer esse registro, porque eu me senti atingido também, porque eu participo do 20 Ju, é um grupo que nós temos de advogados, os 20 Ju, exatamente os 20 da Série A, mas tem alguns clubes que estavam na Série A, foram para a Série A, tem mais de 20 clubes e diz que essa questão foi decidida numa reunião de advogados de clube. Isso nunca aconteceu, pelo menos com a minha participação, isso eu posso falar com pureza d'alma. Em relação ao repouso semanal remunerado, o professor perfeito na sua análise jurídica, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo. E eu acho interessante fazer. Acho até que essa lei precisa mudar, viu, professor? Porque nós estamos falando de um atleta de alto rendimento, um esporte de alto rendimento, cuja exigência física, atlética e psicológica também é extremamente alta. E nos artigos 34 e 35 da Lei Pelé, incisos 2º dos dois artigos, ele obriga o clube a proporcionar as condições do atleta de participar de todas as atividades, inclusive as instrumentais e preparatórias. E o 35 também coloca o atleta com a obrigação de estar em condições de treinar e jogar. Ora, um atleta de alto rendimento é diferentemente de nós, que no nosso ócio
Podemos fazer o que quiser, absoluto. O atleta que termina um jogo de futebol e que é liberado do jogo de futebol, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, necessitará de uma clínica de recuperação e regeneração. É diferente do trabalhador comum, e é isso que a gente precisa notar em relação aos clubes de futebol profissional, é que essa clínica de regeneração e recuperação, ela disponibilizada ao atleta, na verdade, é um bálsamo para o atleta. E o atleta, caso não tenha essa disponibilidade, ele tem que se resguardar, porque se ele tiver um dia de folga e no dia seguinte ele voltar cheio de dor, com problemas de locomoção, de movimentação, ele não vai poder treinar. Então, ele também descumprindo o artigo 35, inciso 2º, da Lei Pelé. O que, na verdade, tem que se exigir é que quem quer jogar futebol profissional tem que disponibilizar essa clínica de recuperação e regeneração para que o atleta, no outro dia, ele vá fazer gelo, ele vai fazer massagem, vai fazer fisioterapia, vá ao médico se ele estiver sentindo alguma dor, exames de imagem. Então, o que eu digo em relação ao Corinthians, ao Paulo André, para mim, é impossível, no vínculo que teve Paulo André, não ter tido um dia de folga, ainda que o jogo Corinthians estivesse em alta, jogando as melhores competições. É impossível do ponto de vista físico, muscular, e é impossível do ponto de vista desportivo. Porque o Paulo André, como zagueiro que era expulso, tomava o 3º cartão amarelo e se machucava. Então, o que eu quero dizer o repouso remunerado é uma medida que tem que existir realmente. Não discuto isso. Todo mundo tem que ter direito a pelo menos um dia de descanso e ter seu descanso com sua família e desfrutar com seus amigos. Mas uma atividade de atleta profissional que é curta, o atleta ele tem uma carreira que é curta. Então, quanto mais ele cuidar da sua capacidade atlética, mais tempo de profissão ele terá. Todo atleta que descuida dessa capacidade atlética, e um dos descuidos é esse, de não se regenerar bem, de não se recuperar bem, porque a gente sabe que a gente tem um calendário que tem jogos no meio de semana e final de semana, e de alta competitividade, com viagens, com concentrações, né? E os treinamentos no meio disso tudo. Eu penso que isso é algo a se pensar. A orientação que eu dou ao meu clube aqui, ao clube que eu advogo, é de que o Bahia disponibilize e não obrigue. Você tem essa disposição. Aqui eu tenho uma clínica para ali, eu vou lhe dar a folga. Agora você tem aqui. Se você quiser vir a um clube, passar 2 horas dentro do clube para fazer gelo, para fazer massagem, hidromassagem, fisioterapia, essa estrutura está aqui. Porque para o atleta é bom, porque ele não tem custo. E o atleta, às vezes, vai precisar de uma massagem, vai precisar de uma recuperação, vai precisar de uma... Não obriga, não quer ir, você quer passar a sua folga inteira em sua casa, beleza. Mas você vai chegar no outro dia, você tem que treinar normal. E o clube tem que exigir, porque também é a obrigação dele se cuidar. Então, se ele não quer ir ao clube, é um direito dele. Mas ele também tem que chegar no clube, teoricamente, apto a treinar e participar das atividades instrumentais. Esse adendo que eu quis registrar em relação ao repouso. E em relação ao adicional noturno, eu não tenho absolutamente nenhuma discordância. É o professor Zainari, zero discordância. A fala dele é perfeita juridicamente. Não se aplica a CLT. Nós temos uma regra específica que é o artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3º. Acréscimos remuneratórios decorrentes desse tipo de... tem que estar prevista expressamente no contrato. Exatamente por quê? Porque faz parte do contexto da atividade esportiva. Os atletas jogam quando a gente descansa. O atleta não vai jogar quando a gente está trabalhando. Quem vai assistir jogo? Quem vai ao estádio? Então, eles jogam em horários que são compatíveis com a atividade dele para que ele tenha público, para que ele possa, como artista da bola, ele desempenhar seu mistério, que é um mistério artístico, efetivamente, e que tenha público. Ninguém vai ao teatro em horário administrativo, em dias de semana. Geralmente não se tem essa possibilidade. É final de semana, horários geralmente de final de semana, ou de dia de semana, horários noturnos. Então, o legislador, quando ele faz essa especificação, ele faz exatamente excluindo de uma regra geral. E dizer que, porque existe a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 9, diz lá que a hora noturna tem que ser superior. É uma regra geral, mas a exceção existe. Eu vou aqui citar, só para finalizar,
professor Zainag, que nós temos uma exceção na CLT, o artigo 62. É uma exceção também, o artigo 7º, inciso 13, salvo engano, que diz lá, jornada de trabalho de 8, duração semanal de 44. Ponto. Não podemos ter outra situação. Então, o legislador identificou, por exemplo, que os vendedores, viajantes ou aqueles que trabalham fora do estabelecimento comercial da empresa e que não tenham a possibilidade de controle, ou seja, que é incompatível a fixação de jornada, não terá direito à hora extra. Pouco importa se vai trabalhar 8 horas, ou 10 horas, ou 12 horas. Esses não terão direito às horas extras, ou gerentes com encargo de gestão que ganham gratificação em função de 40% do salário. O legislador identificou situação especial, que é exceção à regra geral, que é constitucional. E que foi o que o Supremo disse? Esse artigo não é inconstitucional, porque excepciona dentro de uma perspectiva de regra geral. Então, e aí, em relação ao adicional noturno, se nós temos uma regra específica jurídico-esportiva, ela prevalece, e prevalece em função dos princípios que envolvem a atividade esportiva, e como muito bem pontuou Zainag, é muito melhor para o atleta jogar à noite, né? É extremamente mais benéfico à sua saúde, à sua condição física, mental, jogar à noite do que jogar 11 horas da manhã, dia de domingo, por exemplo, e a gente sabe que existem jogos 11 horas da manhã hoje em dia, né, que muda totalmente, o atleta tem que rodar mais cedo, as alimentações são todas distintas, toma café de madrugada para fazer um lanche num determinado horário para estar no estádio e jogar às 11 horas da manhã. Muda completamente toda a rotina do atleta, e nenhum atleta que eu conheça gosta de jogar às 11 horas da manhã. O horário de 4 horas da tarde, finais de semana, e o horário noturno muito melhor para o desempenho da atividade, principalmente no nosso país, que é um país tropical e que, à exceção do Sudeste e Sul, na época de inverno, o restante do ano é praticamente calor o ano todo, pode ter chuva e tal, mas é quente. Então, assim, e a norma, só finalizando, ela vem para proteger a saúde do trabalhador e evitar, como o professor Zainag disse, que os empregadores forcem os trabalhadores a trabalharem em horário noturno, privando ele de uma convivência familiar maior, alterando a sua qualidade de vida, porque o cidadão que trabalha à noite, evidentemente, tem uma qualidade de vida, teoricamente, inferior, tanto que nos turnos ininterruptos de revezamento na indústria, há uma jornada inferior de 6 horas, exatamente por conta dessa condição que é exposta o trabalhador que trabalha em horários noturnos e diurnos. Então, quando há esse revezamento, a sua capacidade de saúde ela começa a ter impactos significativos. Então, a proteção, na verdade, é a saúde. Mas eu não consigo enxergar em absoluto o atleta que chega para jogar uma partida às 9h30 da noite e chega no estádio 2 horas antes, jogue 90 minutos e saia 1 hora depois do estádio, que ele vai ter ali um impacto negativo na sua condição de saúde, de vida, e etc. Então, eu estou totalmente de acordo com o professor Zainag em relação ao adicional noturno, e desde já eu já peço vênia para agradecer Breno, André, professor Zainag, Alessandra, Ana, a Thaís, todos que estão aqui conosco. A participação, eu vou precisar sair, porque eu tenho um compromisso agora, mas eu fico muito feliz de participar. Acho que a ideia de vocês é muito legal, que venham outras reuniões que sejam tão produtivas quanto. E, professor Zainag, aguardo você aqui no final do mês, viu? Dia 27 é meu aniversário. Vamos conversar sobre sua vida. Vou aí para pegar aquela muqueca. Um abraço a todos. Agradeço. Valeu, Cristiano. Muito obrigado. Obrigado, viu, Cristiano? Professor Zainag, agora eu queria que... Eu estava vendo aquele evento da NDD, né, que vocês estavam falando um pouco sobre o caso do Robinho. Isso. E aí, assim, você deixou meio no ar, assim, uma possível ação, teoricamente, que o advogado do Robinho poderia entrar contra o Santos se a gente pressupor que realmente houve o contrato, que ele realmente foi assinado, né? E aí uma suspensão caberia alguma alternativa jurídica. Bom, vamos lá. Eu também tenho que falar rapidinho. Vieram até trazer água aqui, que eu estou hoje, pessoal,
Eu estou na casa da minha mãe, ela está completando 92 anos, ela tem que dormir cedo, meus irmãos e o sobrinho, tio, para aí com esses caras. Mas é o seguinte, então vou abordar essa parte final. O caso Robinho é tudo hipotético, né? A gente tem que aguardar a decisão final. Mas ali essa colocação que eu fiz no evento da NDD é no caso de ele ficar provado que ele seja absolvido e provado que ele não participou, que ele era inocente. E ele teve o contrato rescindido, não sei se foi rescindido ou suspenso, mas seja uma coisa ou outra, ele teria direito... Suspenso, então. E aí a suspensão, ele não deve estar ganhando, então ele está tendo um prejuízo. E esse prejuízo essa suspensão adveio da pressão de um patrocinador. Aí provas que ele é inocente. No mínimo, ele tem direito à indenização pelos danos materiais, o dinheiro que ele deixou de ganhar contra esse patrocinador, se isso for verdade, e quem sabe contra o Santos também, mas acho que ele não ia querer nada contra o Santos, porque ele vai querer continuar jogando, está no fim de carreira, e os danos morais, porque a imagem dele ficou maculada, porque falaram, ele não vai jogar porque ele é um estuprador. E isso é um cenário. Agora, no cenário que se comprove, a coisa fica um pouco mais complicada. Primeiro, quando o Santos o contratou, já sabia que ele tinha essa condenação. Então, não tem nada que achar ruim. Ele chegou, com certeza, ele falou, pessoal, estou sofrendo uma ação, estava lá com os caras, eles foram para um canto com a garota, não sei o que aconteceu, me puseram nessa fita e sobrou para mim. Então, esse é o cenário que imagino, tudo que eu estou falando é hipotético, imagino eu que ele disse para os dirigentes do Santos. Veio em seguida uma gravação onde ele assume que estava lá. E parece que a lei italiana é parecida com a lei brasileira. Ele participou do estupro, por isso que ele foi condenado. A meu ver, essas gravações, me parece que elas comprovam o crime. Tudo hipoteticamente. Então, vamos pensar. Se ele simplesmente disse para os dirigentes do Santos, eu não estava lá, vai ficar comprovado, fala aqui com o meu advogado, não, ele não estava, foi uma armação, é uma situação. Agora, a partir do momento que fica comprovado que ele estava e que ele mentiu, o Santos pode rescindir o contrato por justa causa. Só que, nesse momento, eu creio que o Santos vai perder a imediatidade. Acho que ele poderia já ter rescindido agora. Isso unicamente é o aspecto jurídico da situação. Agora, o contrato está suspenso, ele sendo condenado, ele vai ter de cumprir essa pena na cadeia. E vai ser no Brasil, né? Que todo mundo, as pessoas estão dizendo o seguinte, mas foi na Itália e não vai ser preso. Não. O Brasil, lá no artigo 7º do Código Penal, adota o princípio da extraterritorialidade. Tem de cumprir a pena aqui. Se ele for condenado e tiver que cumprir a pena, o contrato já está rescindido por justa causa, que é o artigo 482, letra D, se eu não me equivoco, da CLT. Então, minhas opiniões aqui são única e exclusivamente jurídico-trabalhistas. Só dei essa pitada de direito do trabalho porque ela influencia o entendimento jurídico. Não estou fazendo pré-julgamento do fundo do coração. Eu espero que ele possa mover ação contra a empresa, que se comprove que ele não estava ali, porque é um cara importante, foi muito importante para o Santos, para o Brasil, um baita de um jogador, é ídolo, tem crianças que gostam dele, a história do Pedala Robinho, isso foi... Então, é muito triste ver um ídolo numa situação como essa. Ídolo é legal ver o Pelé velho. Está velho, vai morrer, lógico, como todos nós, pode ser que eu morra antes dele, mas ele está caminhando para o final de vida, cansado, desgastado, mas isso é bonito, como minha mãe, tem 92 anos, tá? A gente sabe que ela não vai durar muito, até está doente, mas deu um exemplo bom. Agora é duro um ídolo que se mete nisso. Eu peço a Deus que ele consiga demonstrar que ele não tem culpa, mas parece que não é isso que está acontecendo. Mas, do ponto de vista jurídico, é isso que eu tinha para falar.
Olha, eu agradeço, tá, a todos vocês, André e o Breno, e todas as pessoas que estão aqui, a Alessandra, Ana, todos que me aturaram. A gente só tenta passar algumas ideias para que vocês vão dormir agora pensando no que a gente falou. Eu queria bater mais boca aqui com o Cristiano, mas ele fugiu, mas como ele vai pagar a muqueca lá no dia 27, eu vou deixar quieto. Porque a história do repouso semanal, o atleta não tem nada que fazer banheira, não. O repouso não tem que ser logo depois do jogo, é preferentemente. Porque depois do jogo ele vai para o clube para fazer gelo, esses negócios aí. Agora, o dia de repouso semanal é para ele sair com os filhos, ir ao cinema, ficar dormindo em casa, fazer churrasco, ir para o banco, ir ver o advogado, que clientes falam isso para mim, né? Ah, doutor, desculpa, atrasei porque eu tenho que resolver outros negócios, eu já meu dia de descanso é na semana. Todo mundo tem que ter um dia. E o atleta, e nesse ponto concordo com o Cristiano, ele tem que jogar no domingo à noite, quando nós possamos assisti-los, tá bom? Tchau, pessoal. Beleza. Muito obrigado, tá bom? Breno, Professor, meninas. obrigado Oi. aí pelo seu aceite André. e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É uma grande honra estar aqui ao seu lado, né? Reforço mesmo que virtualmente. E agradecer também a todo mundo que nos acompanhou, o Cristiano, a Ana, a Alessandra aí que está junto aqui com a comissão de Santana, nos prestigiando. E mais para frente vamos fazer parcerias, né, Alessandra? Com Tá certeza. bom, tchau, pessoal. Vocês continuam aí. Obrigado, professor. Tchau, tchau, Até professor. mais. Tchau, Um tchau. beijo para todos. Tchau, tchau. Obrigada, viu, meninos? Beleza? O Breno, depois a gente combina de conversar com a Alessandra. Com certeza. Isso, vamos marcar aquela reunião lá. Pena que não dá para ser com chopp e vinho, né? Aí deixa para quando der. O Breno. Show de bola, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau, A gente. internet estava ruim. A Ana escapou aí, eu chamei ela, mas ela fugiu. O Breno, ela falou de propósito, ela fez isso, viu? Isso não se faz, desligou viu? a câmera. Eu não tinha sido avisada previamente. Vou cobrar meu direito de imagem aqui também. Vocês arrasaram, gente. Brilhante. Não tem nem... O problema é que não tem nem para acrescentar com esses dois feras. Cada um na sua ponta ali, não tenho nem o que falar. Não tinha espaço. Pena que o tempo é curto, Diziam né? tudo, eu só ia fazer eco do que eles estavam dizendo já. O tempo é muito curto, mas parabéns. A gente tinha programado vários temas e aí acabou ficando só com 2, né? A resenha foi boa. Não, mas muito bom, brilhante demais, gente. Parabéns, vocês sempre fazem esses eventos aí, a condução de vocês sempre é brilhante. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada, boa noite, gente. Beleza. Na próxima avisa se Tchau. tiver perguntinhas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.